Meus irmãos, então vamos para o texto João, capítulo de número 5, versículo de número 17 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Por isso, como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós lemos a Tua Santa Palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo cative a atenção de todos aqui, crianças e adultos, jovens e idosos, em Tua Santa Palavra, Pai amado. Que haja, Senhor Deus, também de todos nós um exercício, um esforçar, uma disposição dirigida pelo Teu Espírito Santo para prestarmos atenção à Tua Santa Palavra e termos também, ó Deus, a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a atenção e a reverência à Tua Santa Palavra. Te pedimos, ó Deus, que a Tua Palavra venha sobre nós essa manhã, trazendo consolo, trazendo vida, instrução, doutrina da parte do Senhor para nós. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ao longo dos séculos, os estudiosos e os céticos têm dado muitas respostas diferentes à pergunta: quem é Jesus? Inúmeras opiniões têm aparecido tentando explicar a identidade de Jesus Cristo. Por exemplo, os líderes judeus da época de Jesus, motivado por um ciúme amargo e doentio, acusaram Jesus de ser um samaritano, isto é, um impuro. Acusaram Jesus também de ser endemoniado, insano. Acusaram Jesus de ser ilegítimo em sua missão. Embora eles não podiam negar o poder surpreendente que Jesus fazia, eles minimizaram o fato, até mesmo dizendo que aquilo que Jesus fazia era obra de Satanás, blasfemando contra o Senhor. De acordo com um autor chamado F.F. Bruce, historiador do Novo Testamento, ele afirma que seus sucessores dos judeus na época de Jesus, eles afirmaram, injuriaram que Jesus era um transgressor de Israel. Os céticos teólogos liberais do século XVIII, do século XIX, tinham a intenção de negar a divindade de Jesus. Eles apenas viam Jesus como um modelo que todos devem seguir
mas não como um meio pelo qual os homens podem ser salvos. Assim, esses teólogos liberais do século 17, 18, eles olhavam para Jesus como um exemplo de fé, mas não como o objeto, isto é, o alvo da fé. Para os existencialistas do século XIX, e especificamente século XX, como um influente chamado Rodolfo Bultmann, o Jesus da história é diferente do Jesus bíblico ou Jesus da igreja. Esses existencialistas, eles afirmavam que o Cristo da fé era inventado pela igreja, fazendo assim uma separação entre o Jesus histórico e o Jesus da igreja. Outras concepções acerca de Jesus são apresentadas em nosso tempo, como o Jesus revolucionário, apenas um Jesus político que apareceu em Israel para revolucionar aquela nação. Muitos afirmam também hoje que Jesus era um Jesus sociopolítico, principalmente esse termo propagado pelas cruzadas da teologia da libertação. O Jesus queria emancipar o povo pobre para tornar esse povo um povo mais próspero financeiramente. Temos o Jesus também popstar ou superstar, esse Jesus propagado pela cultura gospel. E até mesmo a gente pode pensar em um Jesus populista, muito apresentado pela série The Chosen, esse Jesus que é bastante amado por gregos e troianos, isso é, até mesmo pela igreja e pelo mundo. Ironicamente, em todo esse debate sobre quem é Jesus, o próprio autotestemunho de Jesus é raramente considerado. O próprio autotestemunho de Jesus raramente é considerado. Esse testemunho que é revelado pelas palavras do apóstolo João e evangelista João, exatamente no texto que lemos. O evangelho que escreveu João é um testemunho real da identidade de Jesus, e João usa as próprias palavras de Jesus no texto que lemos, tratando aqui de um autotestemunho de quem é Jesus Cristo, não somente para a nossa vida, mas para o mundo inteiro. Jesus já havia falado no Evangelho, no capítulo 1, que ele é eterno, que ele já existia desde a eternidade, conforme diz João, capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E então no final, João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, esse verbo é Jesus Cristo. Para os judeus hostis, Jesus declarou, vós sois de baixo e eu sou de cima, vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João afirma que é um com o Pai, e que o Pai é um com ele, ou seja, que eles são iguais, que há uma natureza plena entre o Filho e o Pai. E é exatamente essa compreensão que é passada por Cristo no texto que lemos, no versículo 18, quando o entendimento daqueles judeus, ao ouvirem Cristo, diz a palavra, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Há, portanto, aqui, irmãos, a identidade de Jesus, sendo ele igual a Deus. E de fato essa é a verdade que eu gostaria de apresentar para a igreja nessa manhã. Jesus
é igual a Deus. Essa é uma verdade, filho, criança, atente para mim aqui, que você também precisa entender. Jesus é Deus. Jesus é igual a Deus. E como então essa verdade é apresentada no texto? Primeira verdade: Jesus é igual a Deus em sua pessoa. Jesus é igual a Deus em sua pessoa. Acompanhe a leitura, veja o que diz o versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, depois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, juntos, fazendo-se igual a Deus. A questão aqui, irmãos, é porque uma pessoa foi curada por Jesus no sábado, o dia do Senhor. E nós vimos até mesmo semana passada que a obra de misericórdia era aprovada pelo Pai, aprovada por Deus, para ser realizada no dia do Senhor. Não existe maior ato de misericórdia do que alguém enfermo ser curado por Deus, pelo Deus encarnado. Jesus, portanto, não está quebrando o mandamento da lei do Antigo Testamento, está cumprindo esse mandamento. No entanto, Jesus está aqui de fato, sim, quebrando o legalismo judaico. Os mandamentos criados pelos homens em relação ao sábado, em relação ao dia do Senhor. E nós bem sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, fazendo assim uma menção à verdade que o Deus eterno, que criou todas as coisas, sustenta toda a sua criação todos os dias, isto é, até mesmo no dia do Senhor, que para nós é o dia de descanso e de adoração. Quando então em Gênesis diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, então no último dia descansou. Ele descansou não porque estava cansado, até porque a Bíblia diz que Deus não se cansa, mas ele descansou para apresentar um modelo para a sua criação, dizendo que há um dia de descanso e é um dia onde todo o povo deve se encontrar para adorar a Deus, e que nesse dia atos de misericórdia, trabalhos de misericórdia são então abertos, apresentados, liberados para que o povo possa fazer. Por quê? Porque Deus está sustentando o universo também no dia do Senhor. Ele não deixou de trabalhar. A obra criadora não anula a sua obra providencial e incessante de sustentar o universo, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Essas palavras de Cristo também serviram como uma repreensão ao sistema legalista judaico, sob o qual ele havia sido indicado por exercer misericórdia nesse dia. Afinal, o próprio Deus mostrava misericórdia no sábado. E percebe, irmãos, que ironicamente, mesmo os judeus incrédulos realizavam atos de misericórdia no sábado, conforme João 7:23, onde acontecia a circuncisão, conforme Lucas capítulo 14, versículo 5. A mesma coisa para a qual eles hipocritamente estavam aqui denunciando Jesus. E aqui nós precisamos entender que há uma revelação de um caráter extremamente religioso e legalista. Eles olham para os outros e denunciam o erro dos outros, mas esse erro eles mesmos estão vivendo. Não no sentido que Jesus aqui está errando, não no sentido de que Jesus aqui está violando, mas no sentido de que eles estão fazendo também atos de misericórdia. Não é um erro, mas estão acusando Cristo de uma coisa que eles mesmos fazem, conforme
a lei do Senhor. O ponto é que essa declaração de Jesus apresentava que ele era igual ao Pai em pessoa, porque ele afirma: o meu Pai trabalha até agora. Essa expressão, o meu Pai, dá a ideia de que Jesus está apresentando que ele tem a mesma natureza do Deus eterno. Ele não está falando aqui que ele é filho por criação, ou filho como criatura, ou filho como todos os homens são e foram criados no Éden, né? Mas ele está aqui apresentando que é filho por natureza, e essa compreensão está aqui apresentada no versículo 18, fazendo-se igual a Deus. Então isso gerava revolta entre aqueles legalistas, e queriam então matá-lo, porque Jesus dizia que ele era igual a Deus. Meus irmãos, Jesus é igual a Deus porque ele é igual em sua pessoa, em sua natureza, em sua essência. Nós não adoramos um homem qualquer, nós não adoramos um revolucionário, nós não adoramos um homem apenas histórico, mas nós adoramos o Deus encarnado, nós adoramos aquele que é eterno, nós adoramos aquele que é alfa e ômega e princípio e fim, nós adoramos aquele que é igual a Deus em essência. Nós nos reunimos em nome do Deus que é eterno, quem se encarnou para nos salvar, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Nós adoramos a esse Cristo que é igual a Deus. Segunda verdade, Jesus é igual a Deus em suas obras. Acompanhe o texto, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que fizer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 20, vamos ler juntos? Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Irmãos, Cristo aqui está fazendo uma reivindicação radical diante daqueles judeus. Literalmente, irmãos, Jesus disse: eu sou igual a Deus, porque ele é meu Pai por natureza. Então aqueles homens queriam matá-lo, uma raiva, uma ira pecaminosa. E ao invés de Cristo retroceder, ao invés do Senhor Jesus dar um passo retrocedendo, ele vai mais adiante, ele dá um passo avançando, e ele diz: então lhes falou Jesus. Então João apresenta as palavras de Cristo avançando, dizendo: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que fizer o Pai. Ou seja, Jesus está afirmando que ele é igual a Deus em suas obras. Aquilo que Jesus faz é porque o Pai está fazendo. Aquilo que Jesus realiza é porque o Pai está realizando. Aquilo que Jesus opera é porque o Pai está operando. Verdadeiramente eu vos digo, esta é a afirmação solene que apresenta um avanço na identificação de Jesus como aquele que é igual ao Pai em sua obra. Veja o que diz a palavra: se não somente aquilo que vi fazer o Pai, a parte final do versículo 19, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ou seja, há uma identificação de que o Filho e o Pai são um, e eles estão operando em poderes iguais em sua obra. A perfeita harmonia que caracteriza o trabalho conjunto do Pai e do Filho, porque eles são um, o Deus eterno. Meus irmãos, ao acusar aqueles judeus, Jesus, de ser igual a Deus, então, acusando eles, o Filho de Deus, por blasfemar contra Deus, automaticamente eles estavam pecando naquilo que eles estavam acusando.
Porque se o filho e o pai são um, e eles estavam acusando Jesus de blasfemar contra Deus, eles estavam falando que o próprio Deus é blasfemo, que a obra do próprio Deus é uma obra de blasfêmia. Ou seja, a denúncia daqueles homens era também a denúncia do pecado deles, porque a obra do filho é igual à obra do pai. A terceira verdade, irmãos, Jesus é igual a Deus em seu poder. Acompanhe o texto, versículo 21, vamos ler juntos em uma só voz. João 5, 21, vamos lá? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ao afirmar sua igualdade com Deus, Jesus afirmou que ele tinha o poder paralelo com Deus para ressuscitar mortos. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, assim também Jesus Cristo faz. Nós percebemos que Jesus tem esse poder que é um poder, né, que identifica o Pai na antiga aliança. Deuteronômio 32, 39, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, 2 Reis 5, 7, ou seja, esse poder de ressuscitar mortos, Jesus, portanto, está afirmando: assim também eu faço. O Filho também vivifica, dá vida a mortos a quem ele quer. Ao contrário de Elias, que foi usado por Deus para vivificar mortos, e Eliseu, Jesus não é apenas um homem que foi usado por Deus. Jesus não se limitou a atuar como representante de Deus quando ele ressuscitou mortos, mas como o próprio Deus, isto é, o Filho de Deus, o Deus encarnado que está atuando na ressurreição de mortos. Assim como ele ressuscitou Lázaro, já morto, dizendo: Lázaro, vem para fora. E imediatamente aquele homem morto ressuscitou e recebeu vida. Jesus, portanto, tem o mesmo poder, igual ao Pai. O Cristo que operou maravilhas na Galileia, em Israel, no passado, é o mesmo Cristo que está em nosso meio, operando maravilhas, milagres, operando vida, dando de fato ressurreição. E do ponto de vista espiritual, isso acontece, irmãos, por meio da sua palavra. Quando pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados ouvem a palavra de Jesus mediante a pregação do Evangelho, então esses que são mortos recebem vida mediante a palavra de Jesus Cristo. E é isso que acontece. Você recebe vida quando escuta a palavra de Cristo. Você que está morto em seus delitos e pecados, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a voz de Cristo, você, como ovelha dele, é chamado e recebe vida espiritual. E é justamente isso que o apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 2: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Jesus é igual a Deus em seu poder. Quarta verdade, Jesus é igual a Deus em seu julgamento. Veja o que diz o versículo 22: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Ao Filho confiou todo julgamento. Embora aqueles judeus estivessem julgando Jesus, afirmando incorretamente que Jesus estava violando o dia do Senhor pelo ato de misericórdia, aqueles homens ouviram da parte de Cristo que quem tem poder para julgar questões espirituais do ponto de vista de salvação e eternidade, de dar vida ou morte, é Ele, é Cristo, que tem o poder de julgar. O Filho que confiou todo o julgamento. A autoridade de Jesus, portanto, é a autoridade de julgar, de fazer juízo. Uma vez que Deus é o juiz de toda a terra, Cristo, seu Filho,
é também o juiz de todos os homens. No futuro, o Senhor Jesus será revelado dos céus, com seus anjos poderosos em chamas de fogo, causando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedeceram o Evangelho, conforme 2 Tessalonicenses 1, 7 a 8. Haverá um dia, querido, onde, de fato, a trombeta vai tocar, Cristo retornará nas nuvens, com a milícia celestial para julgar vivos e mortos. Porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. Nesse final terrível do dia do juízo, aqueles que rejeitarem Jesus irão ouvi-lo dizer: nunca vos conheci, apartem-se de mim, vós que praticais a maldade, a iniquidade. Ou seja, o julgamento de Jesus Cristo é um julgamento certo. Ele virá para julgar. E aqueles que não estão no Senhor, que não se arrependeram dos seus pecados, que vivem uma vida deliberadamente contra a sua vontade, contra a sua lei, contra o seu evangelho, serão julgados por Cristo e serão condenados ao inferno por Jesus, porque o dia do seu julgamento é certo e esse dia se aproxima. Jesus, portanto, é igual a Deus também em seu julgamento. E por fim, meus irmãos, Jesus é igual a Deus em sua honra. Versículo 23 e 24, veja o que diz: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, aqueles que querem honrar o Pai, também irão honrar o Filho. Aqueles que querem glorificar o Pai, também irão glorificar o Filho. Aqueles que querem obedecer e trazer satisfação para o Pai, também irão obedecer e trazer satisfação para o Filho. Ou seja, quem é digno de toda honra? Quem é digno de toda glória? Quem é digno de toda adoração? É Jesus Cristo. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem honra o Filho, está também automaticamente, diretamente honrando o Pai. O Filho é a imagem exata do Deus invisível. Portanto, aquele que glorifica a Cristo, está também glorificando o seu Pai, que o enviou. Meus irmãos, e esse mandamento de honrar, é um mandamento que se estende não somente para a igreja, mas para todo mundo. E eu dou um alerta para todos nós, uma verdade para todos nós: voluntariamente ou involuntariamente, todos obedecerão à ordem do Pai de honrar Jesus Cristo. Voluntariamente ou involuntariamente, todos obedecerão à ordem do Pai de honrar o Filho. Porque um dia o Filho voltará e, como diz o apóstolo Paulo, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei. Meus irmãos, o discurso de Jesus é concluído nessa perícope no versículo 24, onde o texto afirma: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Há, portanto, nessa conclusão, algumas aplicações para a nossa vida, porque Jesus está aqui apresentando benditas promessas para aqueles que ouvem e creem. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, ele apresenta promessas, benditas promessas para aqueles que ouvem
e creem que Jesus é igual a Deus em pessoa, que Jesus é igual a Deus em obras, que Jesus é igual a Deus em poder, que Jesus é igual a Deus em seu julgamento e que Jesus é igual a Deus em honra. Quais são essas promessas para aqueles que ouvem e creem nessas verdades? Primeira promessa, meus irmãos: aqueles que ouvem e acreditam em Jesus recebem a vida eterna. É o que diz a palavra: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aqueles, portanto, que ouvem a palavra de Jesus e creem em Jesus têm a vida eterna. Isso, irmãos, está em consonância à morte eterna. Ou seja, eles não vão morrer eternamente, mas vão viver eternamente. Eu aplico essa verdade para as crianças que estão aqui. Veja, filho, filha, olhe para mim aqui um instante. Se você ouvir a palavra de Jesus que está na Bíblia e você acreditar nessa palavra, você tem a vida eterna. Você não vai morrer eternamente, mas você vai viver eternamente. Ou seja, a sua vida com Cristo não terá fim. A questão aqui, irmãos, não é talvez terá a vida eterna. Quem ouve e acredita, talvez tenha. Não é talvez. É uma convicção, é uma segurança. Aqueles que ouvem e acreditam, esses têm a vida eterna, possuem a vida eterna. Deus está aqui segurando a vida daquelas pessoas que ouvem e acreditam nele, segurando, dizendo: você tem a vida eterna, ninguém pode arrebatar você das minhas mãos, ninguém pode tirar aquilo que eu estou dando para você, e você tem a vida eterna. A segunda promessa é que aqueles que ouvem e acreditam em Jesus não entram em juízo. Aqueles que ouvem e acreditam em Jesus não entram em juízo. Veja o que diz: quem me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo. É o que diz a palavra. Ou seja, eles não serão julgados com juízo eterno de Deus ao inferno, porque eles foram redimidos dos seus pecados, foram justificados mediante a fé na obra do Senhor Jesus. Então o Pai vai olhar para aqueles que acreditam em Cristo e vai então dizer para eles: entrai, benditos do meu Pai, ao reino eterno. É isso que Jesus vai dizer de você que ouve e acredita: entrai no reino do meu Pai. Entrai. Por quê? Porque aqueles que creem no Senhor não entram em juízo. Já passaram dessa fase, dessa etapa. Não serão julgados com juízo eterno de condenação. Conforme diz o apóstolo Paulo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A terceira e última promessa, irmãos: aqueles que ouvem e acreditam em Jesus, eles dispõem de uma sublime transformação, porque veja como termina o texto: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma sublime transformação. Estavam mortos em seus delitos e pecados, vivendo conforme as coisas desse mundo, vivendo conforme os interesses da própria carne, vivendo deliberadamente no pecado, na injustiça, na perversão, na depravação, vivendo para satisfazer a si mesmos. Essas pessoas então que ouviram e creram em Jesus, receberam uma transformação, saíram do estado de morte e passaram a viver para Cristo. Não vivem mais para o mundo, mas vivem para Cristo. Receberam uma transformação,
estavam mortos e viviam para o pecado, agora receberam vida e vivem para Cristo Jesus. É uma transformação sublime. Eles passaram da morte para a vida. Portanto, querido, aqueles que ouvem, creem, vivem em novidade de vida, vivem em santidade, vivem para a glória de Deus, vivem para satisfazer aquele que salvou, ou seja, Jesus, vivem para viver a vida de Deus, conforme disse o apóstolo Paulo: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma transformação que Cristo opera na vida daqueles que ouvem e creem no Evangelho. Meus irmãos, eu concluo essa palavra apresentando essa verdade de que Jesus é igual a Deus e que nós precisamos, portanto, ouvir a sua palavra e acreditar naquele que o enviou. Muitos dizem que Jesus não é Deus, muitos colocam uma outra concepção acerca de Jesus, o Jesus histórico, o Jesus político, o Jesus histórico. No entanto, irmãos, a autorrevelação de Cristo, do próprio Jesus, diz que Ele é Deus. Fiquemos de pé e vamos orar.